Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês para tratarmos, num breve bate-papo, sobre mini reforma eleitoral. Creio que todos saibam que o Congresso Nacional está discutindo este tema. Nós já temos, quando da gravação desse bate-papo, a aprovação na Câmara dos Deputados e o projeto agora tramitará no Senado Federal. E o primeiro questionamento que as pessoas fazem é: por que a pressa? Em outros projetos de lei, nós não vemos o Congresso Nacional tão empenhado na aprovação de forma tão rápida, de forma tão célere. E a razão desta pressa é o princípio da anualidade eleitoral. Significa que uma regra eleitoral, para que ela valha nas eleições subsequentes, ela deve ser aprovada um ano antes, ela deve começar a vigorar um ano antes do primeiro turno das próximas eleições. E todos vocês sabem que em 2024 as eleições serão realizadas no dia 6 de outubro. Diante disso, é necessário que essa lei passe a vigorar até o dia 6 de outubro de 2023. A par disso, analisando agora os pontos específicos da mini-reforma, o primeiro ponto diz respeito às candidaturas femininas. É o primeiro e, talvez, o mais polêmico. Por quê? Hoje vocês sabem que nós temos 30% das vagas destinadas obrigatoriamente às candidaturas femininas. A mini-reforma mantém estes 30%, mas muda dois aspectos tidos como importantes. Primeiro, a instituição de candidaturas femininas laranjas, ou seja, quando são lançadas mulheres exclusivamente para o preenchimento desta cota, sem que a candidatura delas seja viável, nós teríamos, portanto, uma candidatura fake. Esta situação representaria uma fraude eleitoral ou abuso do poder político. E estas duas modalidades de ilícitos geram sanções aos dirigentes partidários. Em segundo lugar, falando ainda sobre as candidaturas femininas, nós sabemos que, além dos 30% das candidaturas destinadas a elas, também há 30% do fundo eleitoral que deve ser gasto exclusivamente com as candidaturas femininas. Nas últimas eleições, portanto até 2022, o dinheiro era transferido do fundo para as candidaturas femininas e nós tínhamos uma discussão se esse dinheiro poderia ser gasto ou não em dobradas com candidatos masculinos. Ou seja, uma mulher candidata a deputado federal que fizesse uma dobrada, que fizesse uma parceria eleitoral com um candidato a deputado estadual, poderia custear esta parceria, ou seja, aqueles 30% do fundo eleitoral feminino seriam divididos com uma candidatura masculina. Tanto os tribunais regionais eleitorais dos 26 estados e do Distrito Federal, assim como o Tribunal Superior Eleitoral, foram vacilantes ao decidir sobre este tema, portanto, nós tivemos decisões divergentes. A fim de estabelecer segurança jurídica a circunstâncias parecidas com esta, que o Congresso Nacional decidiu? Que as mulheres poderão sim custear estas parcerias eleitorais com o fundo eleitoral de 30% destinado exclusivamente a elas. Um segundo aspecto também bastante interessante que está sendo discutido na mini-reforma eleitoral diz respeito às federações. É muito nítido, a partir da reforma eleitoral, que o Congresso Nacional pretende fomentar esta modalidade de parceria político-partidária. Por quê? Hoje,
as federações só podem ser realizadas até um ano antes das eleições. Com a reforma, elas poderão ser feitas até o período de 6 meses antes das eleições. Então, por exemplo, PSDB e Cidadania, que já tem uma federação, caso eles quisessem agregar MDB e Podemos a esta parceria, eles poderiam fazê-lo 6 meses antes do período eleitoral. Um segundo aspecto relacionado às federações diz respeito à separação de todos os aspectos jurídicos de cada um dos partidos federados. Então, se um dos partidos federados tem problema com a Justiça Eleitoral por conta da sua prestação de contas, isso não vai afetar o partido B, que também é federado. Essa separação traz segurança a cada um dos partidos federados e, como eu disse lá atrás, reitero neste momento, nós estamos fomentando, nós estamos privilegiando a utilização da federação como estratégia dos diversos partidos políticos existentes no Brasil e, obviamente, você acaba fortalecendo estes partidos. Um terceiro aspecto bastante interessante da mini-reforma eleitoral diz respeito ao custeio das candidaturas. Todos nós sabemos, e a imprensa, tribunais superiores, Ministério Público discutem muito o valor das nossas candidaturas e nós sabemos que no Brasil existem duas formas de custeio das candidaturas: o custeio público, através do fundo eleitoral, e o custeio particular através de doações. O Supremo já disse lá atrás que nós não admitimos doações de pessoas jurídicas. No caso das pessoas físicas, existem algumas regrinhas. Primeira regrinha: a partir de agora, a gente pode doar por Pix. O Pix é um mecanismo de circulação econômico-financeira bastante difundido no nosso país e é algo exclusivo do Brasil, e as pessoas poderão doar aos candidatos da sua preferência através de Pix. Em segundo lugar, nós temos 2 limites financeiros para a doação destas pessoas físicas. Primeiro, 10% da renda do ano anterior. As próximas eleições serão em 2024. Então, a Justiça Eleitoral leva em consideração o imposto de renda de 2023. Supondo que em 2023 aquela pessoa tenha arrecadado 100 mil reais, ela poderá doar ao seu candidato 10 mil reais, que correspondem a 10% dos seus rendimentos do ano anterior. Em segundo lugar, aquelas pessoas que sejam isentas na prestação do imposto de renda, elas podem doar também, sim, um limite de R$ 2.855,97. Ainda falando sobre o custeio das candidaturas, nós tínhamos algumas confusões em relação aos suplentes e aos vices. Por quê? A prestação de contas do suplente e a prestação de contas do vice é feita conjuntamente com o titular. Então nós tínhamos um limite em relação a essas doações. O suplente tinha que doar como qualquer outra pessoa e não como candidato. E o vice, da mesma forma, faria uma doação como qualquer outra pessoa e não como candidato. Hoje, a legislação admite que eles façam doações para si, ou seja, enquanto suplentes, enquanto vice. E eles mantenham, consequentemente, inclusive, comitês de campanha distintos do titular. Um segundo aspecto, ainda falando sobre vice ou suplente, diz respeito à não necessidade, portanto, daqui para frente não mais será necessário que conste o nome do vice ou do suplente nos materiais de campanha. Nós tínhamos isso, sempre colocavam o nome do vice pequenininho, ou por vezes maior, do suplente pequenininho, especialmente no caso do senador que tem 2 suplentes. A partir de agora, não há mais a necessidade
destas indicações. Um outro aspecto bastante interessante diz respeito à prestação de contas. A prestação de conta durante as eleições é bastante difícil, é bastante complexa. A partir de agora, poderão ser apresentadas notas de pessoas jurídicas, então eu não contrato os cabos eleitorais individualmente, eu contrato uma empresa que fará a contratação destes, é algo discutível, mas é algo admitido pela legislação, e também a prestação de contas será simplificada, para que durante a campanha os candidatos não tenham tanto trabalho. Ademais, também há uma alteração quanto ao que nós chamamos de sobras do quociente eleitoral. E por quê? Quociente eleitoral, aos que não sabem, é aquele cálculo feito em relação aos cargos proporcionais, vereador, deputado estadual, deputado federal e deputado distrital, para nós determinarmos quantas cadeiras aquele partido tem direito. Por conta do quociente eleitoral, nós vemos, e muitos criticam isso sem que conheçam a regra, por conta deste cálculo do quociente eleitoral, nós temos vereadores que têm 10 mil votos e não são eleitos, ao passo que vereadores que têm 2 mil votos disputando a mesma cadeira são eleitos. E por que isso acontece? Porque nós dividimos o número de cadeiras em disputa pelo número de votos. E a partir disso, nós olhamos o número de votos daquele partido. Então, se nós temos 10 cadeiras em disputa e nós temos 100 mil eleitores, significa que a cada vez que um partido atingir 10 mil votos, ele terá direito a uma cadeira. Então, um partido que atinja 30 mil votos, ele terá direito a 3 cadeiras. Qual é o problema? Não bastasse toda essa complexidade do quociente eleitoral, nós temos um outro fator. E qual é o outro fator, Acácio? Os números que nós levamos em consideração para o cálculo desse quociente não necessariamente são exatos. Normalmente eles são diferentes do exemplo que eu dei aqui, 100 mil eleitores para 10 cadeiras. Nós temos, no caso da cidade de São Paulo, por exemplo, 55 cadeiras para 9 milhões e alguma coisa de eleitores. E essa falta de exatidão leva ao que nós chamamos de sobras. Nós temos sobras, uma determinada quantidade de votos que não é suficiente para fazer uma cadeira. E essas sobras hoje são distribuídas levando em consideração o seguinte critério. E qual é o critério? É necessário que, primeiro, o partido atinja o quociente eleitoral, aquele número mínimo de votos, e o candidato tenha pelo menos 10% do quociente eleitoral. Senão ele não tem direito à cadeira. Em segundo lugar, essa sobra é distribuída em relação aos partidos que atinjam 80% ou mais do quociente. Com a reforma, nós vamos desconsiderar esses 80%, significa que o partido que não atingiu o quociente, mas o candidato tenha 10% ou mais de votos inerentes ao quociente, nesta distribuição das sobras, ele poderá ser beneficiado. Sobraram 5 mil votos. A gente distribui no partido mais votado e com esses 5 mil votos, se aquele primeiro candidato na fila mais votado puder ter direito à cadeira, ele terá direito à cadeira. A verdade é, o quociente é confuso. As sobras tornam ainda mais confuso. Mas a regra estabelecida pela mini-reforma nos diz o seguinte: os partidos mais fortes serão enfraquecidos. Por quê? Normalmente os partidos mais fortes são os que têm mais votos. Como eles serão beneficiados pelas sobras, eles terão, consequentemente, mais cadeiras no Congresso, ou na Câmara dos Vereadores, ou nas Assembleias Legislativas. Galera, depois de
todo esse vídeo sobre reforma eleitoral. É importante nós indicarmos aqui o que vocês precisam saber. Os principais pontos da reforma eleitoral, que são candidatura feminina, federação, custeio da candidatura, separação entre candidato principal e vice ou suplente e a questão do quociente eleitoral e das sobras. Peço que vocês me sigam nas redes sociais e eu sou o professor Acácio Miranda.